Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O ser espiritual original, conhecido como a alma comum ou o primeiro homem, foi dividido em 600.000 partes, 600.000 almas. Cada parte, cada alma, recebeu uma pequena porção da carga do egoísmo que deveria corrigir. Quando todas as partes estiverem corrigidas, unir-se-ão novamente para formar uma alma comum corrigida. Quando tal estado for alcançado, completar-se-á o processo corretivo, conhecido como Gmar Tikkun. Por exemplo, em nosso mundo, uma pessoa pode abster-se de roubar uma pequena quantidade de dinheiro porque isso representa uma quantidade insignificante de prazer. O medo do castigo, combinado com o sentimento de vergonha, prevalece acima do desejo de roubar. Porém, se a quantidade de dinheiro for suficientemente grande, então a atração pela gratificação será muito mais forte que a capacidade de resistir. Assim, o Criador gerou as condições necessárias para a liberdade de escolha de que precisamos para superar nosso egoísmo. Ele dividiu a alma em uma multiplicidade de peças e depois separou cada uma em muitas etapas sucessivas de fases corretivas, nas quais obriga a peça a se vestir em um corpo humano. Depois, ele fragmentou cada estado do ser humano em um certo número de ascensões e dissensões, requerido para o questionamento a fim de alterar a natureza da pessoa. Se sentirmos amor pelo Criador, de imediato também deveremos procurar acrescentar em nós os sentimentos de temor, com o propósito de garantir que nosso sentimento de amor não seja egoísta. O desejo de nos aproximarmos mais do Criador e de maneira perfeita existirá somente se o temor e o amor estiverem presentes. Aqueles que experimentam um anseio pela percepção espiritual, mas não percebem o Criador, enchem-se de pânico e confusão espiritual. Apesar de terem recebido do divino o desejo de captar o Criador, tais indivíduos ainda não estão prontos para dar o passo adiante, de maneira independente, rumo ao fim desejado. Por outro lado, escolhem esperar que lhes seja enviado um desejo divino muito forte, que servirá como um empurrão para a frente. Permitirá que percebam que cada sentimento e cada circunstância estão plenos do desejo do Criador de atrair sua atenção para ele e de os incitar a se aproximarem dele. Será então possível detectar o chamado do Criador. É por essa razão que cada um de nós vê o mundo de uma maneira muito pessoal e interpreta de modo único tudo o que ocorre à sua volta. A regra que diz que há tantos pontos de vista quanto pessoas acentua o fato de que cada um de nós é único. Ao prestar atenção a nossos próprios sentimentos, podemos começar um diálogo com o Criador de acordo com o princípio que diz que cada pessoa é uma sombra do Criador. Assim como a sombra se move com o movimento do indivíduo e todos os movimentos da sombra simplesmente repetem os do indivíduo, nossos movimentos internos, nossos desejos, aspirações, percepções, essência espiritual e a perspectiva sobre a vida repetem os movimentos, os desejos do Criador. Portanto,
Se uma pessoa experimentar repentinamente um desejo de perceber o Criador, deverá reconhecer de imediato que esse desejo não resultou de nenhuma ação individual, mas do fato de o Criador ter dado um passo adiante em direção a ela, criando um empuxo e uma atração para ele. No começo do caminho, o Criador utiliza cada oportunidade apropriada para se comunicar conosco, despertando-nos nostalgia e angústia pelas percepções espirituais. Porém, cada vez que ele nos dá um puxão em direção ao plano espiritual, ele espera uma reação igual de nossa parte. Portanto, se entendermos que o vigor com que desejamos perceber o Criador é tão forte quanto o vigor com que o Criador deseja nos aproximar dele, deveremos desenvolver e fortalecer em nós mesmos esses sentimentos. Dessa maneira, podemos avançar rumo a ele, até que possamos, finalmente, nos juntar a ele em todos os desejos e qualidades. Mas, quando estamos ainda no princípio do caminho, não sentimos o Criador nem o entendemos. Depois de ter fracassado em várias tentativas de avançar em sua direção, de repente parece-nos que, enquanto desejamos nos aproximar dele, ele faz pouco caso de nós. Em resposta, em vez de aumentar nosso anseio ao grau requerido para nos unirmos a ele em nossos corações, começamos a culpá-lo por nos ignorar. Ficamos zangados e esquecemos completamente que ele nos quer exatamente na mesma medida e, por essa razão, nos deu tais desejos com relação a ele. Enquanto nos faltar a fé absoluta na unicidade do Criador, inevitavelmente repetiremos nossos erros muitas vezes, até que o Criador nos faça perceber que todo o nosso desejo por ele provém dele próprio e que ele aceitará todos os esforços de que precisamos e nos ajudará, revelando-se a nós, demonstrando a verdadeira e completa imagem dos mundos e dele mesmo. Somente poderemos nos unir ao Criador, dirigindo todos os nossos anseios com alegria, de todo o coração. Isso compreende, inclusive, aqueles desejos que não são requeridos para chegar à equivalência de forma com o Criador. Se pudéssemos suprimir completamente todos os desejos egoístas que nos foram revelados antes, quando sentimos felicidade em nossos corações, estabeleceríamos as condições que nos levam a encher nossos corações com a luz do Criador. O aspecto mais importante da tarefa da autossuperação é alcançar um ponto no qual encontraremos alegria nas ações que satisfazem o Criador. Isso porque tudo o que se faz por benefício pessoal nos afasta dele. Portanto, todos os nossos esforços devem visar nosso regozijo por nos dirigirmos ao Criador e por adquirirmos a doçura dos pensamentos e dos sentimentos acerca dele. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.